Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz, Senhor. Glória a Deus. Aqueles que puderem, abram comigo já o seu exemplar da Bíblia. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 6, que diz assim: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita amirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de o que acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica de pé no meio. E levantou-se ele e ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos eis de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Você já pode se assentar aplaudindo ao nome do Senhor? Irmãos, a Bíblia, ela nos é algo maravilhoso, porque a Bíblia nos traz grandes revelações, que se nós não nos atentarmos, se nós lermos ela como um livro qualquer, nós perdemos a bênção que o Senhor tem muitas vezes para derramar sobre as nossas vidas, através daquilo que Ele deixou escrito para as nossas vidas. Há muitos detalhes na Bíblia que muitas vezes passam desapercebidos aos nossos olhos e que nós devemos nos atentar. Nós começamos a ler a palavra aqui de Lucas 6, dizendo que aconteceu também em outro sábado. Por que que o autor ele enfatiza o dia do sábado, logo no início da escrita aqui sobre a vida deste homem? Porque o sábado era algo muito importante para o judeu. Para nós, como é o domingo, o sábado para os judeus é como se fosse o início de mais um ciclo, o início de mais uma jornada, né? Nós sabemos bem que o Senhor ele criou as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E para os judeus o 7º dia ele é importante, porque era durante o sábado que todos eles se reuniam na sinagoga para que se houvesse a troca das escrituras. Ou seja, havia ali durante aquele período a troca dos livros da Torá, porque a Torá ela é dividida em 7 capítulos, né? Então acontecia que no sábado virava-se a página e depois de 7 dias virava-se novamente a página e eles liam durante aquele período tudo aquilo que estava ali preparado para a vida deles. Então Jesus, ou o autor, não deixou aqui enfatizado o sábado à toa. O sábado era um dia especial para os judeus. E Jesus, sabendo disso, ele sabia exatamente o dia que ele deveria ir para a sinagoga, que era um sábado. Ele falou: lá estarão todos reunidos, lá estarão todos prontos para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar. Então, há detalhes importantes, né? E aí nós também vemos aqui, ele enfatizar que o homem, ele tinha a mão direita mirrada. A mão direita, talvez aleijada em algumas versões, em outras versões a mão direita leprosa, né? E por que que esse homem enfatiza aqui por que que o autor enfatiza que esse homem ele tinha justamente a mão direita ali leprosa? Por que será que ele enfatiza isso? Porque a lepra, na verdade, como todos nós sabemos, é uma doença
contagiosa, né? Hoje nós conhecemos como hanseníase, né? Que já está aí muito bem tratada pela medicina, mas naquela época não havia o que nós temos hoje. A lepra naquela época era algo contagioso. Então, provavelmente, se nós formos um pouco mais inteligentes, nós vamos ver que esse homem leproso, ele nem poderia estar no templo. Esse homem nem poderia estar no meio da sociedade, porque quando se tinha uma lepra, você era tirado do meio da sociedade, levado até uma cidade de refúgio, levado, na verdade, até um sacerdote, ou sumo sacerdote, que iria averiguar se realmente você estava com uma doença contagiosa ou não. E após o sumo sacerdote ou sacerdote averiguar e constatar a veracidade, você era levado para uma cidade de refúgio, onde você ficava lá até que se curasse. Se acontecesse, você sairia de lá e voltava para a sociedade, né? Então, esse homem não poderia estar ali no meio daquelas pessoas, no meio da sinagoga. Mas algo muito especial aconteceu na vida desse homem. Porque alguém talvez lá na cidade de refúgio chegou para ele e disse: olha, hoje é sábado e vai ter um homem lá na sinagoga hoje, que ele é muito estudioso e ele vai pregar uma palavra que talvez vai servir para a sua vida. Ele vai pregar uma palavra que talvez vai servir para livrar você desse sofrimento que você está passando. Só que quando nós recebemos uma palavra direcionada por Deus nas nossas vidas, logo as guerras começam. Porque imagine esse homem leproso, recebeu uma notícia de que haveria um homem que poderia curá-lo da sua doença. Então esse homem começa a pensar: poxa, se eu for lá, eu posso ser morto porque eu estou com lepra. Se eu for para o meio da sociedade, algo de ruim pode acontecer na minha vida. Esse homem começou a ter questionamentos em seus pensamentos, porque a nossa maior guerra é aqui, ó. A nossa maior guerra começa aqui, em nossos pensamentos. Então imagine o inimigo trabalhando na mente desse homem. Olha, se você for lá, você já sabe o que vai acontecer. Se você for lá, provavelmente você não volte mais, nem para cá, nem para a sociedade, nem para a sua família. Então esse homem começou a travar uma guerra interior dentro dele. E aí, o que é que eu faço? Eu continuo na vida medíocre que eu estou? Eu continuo nessa vida miserável que eu estou vivendo? Porque se ele era leproso, quando o sumo sacerdote constatava que ele era leproso, tudo aquilo que ele havia tocado, tudo aquilo que ele tinha, era queimado. Então provavelmente as roupas que ele tinha foram queimadas. Os móveis que tinha na sua casa foram queimados. Isso se até a sua casa não foi queimada e destruída. Então ele ficou pensando: eu vou continuar nessa vida? Ou eu me arrisco e ir ver o que esse homem de Deus pode fazer pela minha vida? O que será que esse homem pode fazer por mim? Penso eu que talvez esse homem, ele tenha ali se preparado, tenha escondido ali a sua mão direita toda leprosa, toda mirrada, e tenha falado: não, eu preciso dar um jeito na minha mão aqui, e ver se realmente esse homem de Deus pode fazer algo por mim. Só que a Bíblia também, ela é tão detalhista, que ela diz que a mão desse homem ficou leprosa. Só que nós sabemos que quando uma pessoa é tomada por lepra, a lepra ela não fica só na mão. A lepra ela devia ter passado pelo antebraço, pelo braço dele, pelo corpo dele. Ele teria que estar todo leproso. Mas milagrosamente, a Bíblia diz que somente a mão dele estava leprosa. Este homem, ele já estava vivendo um milagre. Este homem, ele já estava vivendo algo sobrenatural. Só que nós pegamos tanto a detalhes, que nós esperamos coisas miraculosas acontecer, para nós dizermos: foi Deus que fez. Sendo que Deus já está fazendo coisas na sua vida, que você nem sequer deu conta, que você nem sequer percebeu. Esse homem já estava vivendo um milagre na vida dele, e ele nem tinha se dado conta, ele nem tinha percebido do milagre que já estava vendo na vida dele.
Então esse homem, ele chega até o templo, ele fica lá no meio daquele lugar, pronto para ouvir aquele homem de Deus tinha para falar. Só que nas sinagogas naquela época não é igual nós estamos aqui. Eu falando e vocês de frente para mim. As sinagogas, as pessoas sentavam e quem iria ministrar a palavra ou recitar aqueles versos que eram abertos, a pessoa ficava no meio do lugar. E estando no meio do lugar, ela conseguiria falar com todos ao mesmo tempo. Então Jesus está lá no meio da sinagoga, apregoando a palavra, falando da palavra, até que ele fita os olhos naquele homem e diz: ei, você. Talvez ele pensou que era a pessoa da frente, porque muitas vezes são assim. Deus está falando conosco, mas nós achamos que não é conosco, é com a pessoa que está na frente, com a pessoa que está do lado, com a pessoa que está atrás, né? E o Senhor falando conosco. Talvez o Senhor gritou o nome dele: ei, João, ei, Marcos. E ele nem sequer se deu conta. Até que ele percebe que é com ele. E percebendo que é com ele, Jesus já diz a primeira coisa para a vida dele: ei, levanta-te. Sabe por quê que Jesus falou para ele: levanta-te? Porque Jesus não fala com quem está caído, com quem está prostrado. Jesus pega aquele caído, pega o que está prostrado, levanta e começa a falar com ele. Foi assim que ele fez com a vida do profeta. Disse: ei, levanta-te e vai até a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Deus não poderia falar com ele prostrado. Por isso Deus disse: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Eu não sei se você está prostrado, eu não sei qual lepra você está vivendo, eu não sei qual lepra você está passando, eu não sei o que acontecido de ruim na sua vida, mas o Senhor está dizendo para você: levanta-te, porque eu quero falar contigo nessa noite. Levanta-te, porque eu quero fazer algo na sua vida nessa noite. E com você prostrado eu não consigo fazer nada. Então aquele homem se levanta, vem até o meio. Irmãos, você se levantar quando se está caído já é algo difícil. Imagine você se levantar e ir até o meio. É algo ainda pior. E quando esse homem se levanta, ele começa a caminhar até o meio, mais uma guerra começou a travar na vida dele. Porque esse homem caminhando até o meio, o inimigo deve ter falado para ele: tá vendo? Eu falei para você não vir até aqui. Agora vão descobrir que você é um leproso. Agora vão descobrir que você tem um defeito. Agora vão descobrir que você pecou. Agora vão descobrir que você errou. Agora vão descobrir que você tem uma enfermidade. Eu falei para você: fica no anonimato. Deixa o seu pecadinho escondido. Deixa a sua doença aí de ladinho. Para que mostrar? Só que esse homem chega até o meio. Mesmo em meio aos seus conflitos, mesmo em meio às suas dores, mesmo com o medo de que alguém descobrisse a sua lepra, e o pegasse, e o arrancasse, e levasse até fora e o matasse. Ele deve ter pensado: agora já acabou. Só que mesmo com esse medo, talvez o Espírito Santo havia talvez instigado ele. Você chegou até aqui, vai desistir para quê? Você lutou tanto e chegou até aqui, vai desistir por quê? Venceu todas as guerras para chegar até esse momento e parar? Venceu todas as guerras para chegar até esse momento e desistir? Para quê? Então ele venceu os seus medos e foi com medo mesmo até o meio. E esse homem, estando lá no meio, mesmo ali, com seus turbilhões, sabendo que sua mão direita
ela estava leprosa. E por que que somente a sua mão direita ficou leprosa? A Bíblia vai nos dizer que o lado direito é o lado de honra. O lado direito é o lado de bênção. O lado direito é o lado de milagre. E esse homem, tendo a sua mão direita leprosa, ele tinha pedido honra. Ele não sabia o que era bênção. E ele nunca tinha vivido um milagre na vida dele. O lugar esquerdo é o lugar da justiça. Mas o lado direito, a Bíblia já fala que Jesus está sentado à destra ou à direita do Pai. O lugar de honra. Coisa que esse homem tinha perdido. Por estar leproso. Talvez ele seria um homem de bens, de posse. Mas ele perdeu tudo. Porque uma lepra acometeu. Mas esse homem, mesmo diante de tudo isso, ele não desistiu. Ele lutou. E ele foi até o meio. Talvez, pensando, este é o meu fim. Para mim acabou. Porque este homem, agora ele vai revelar o meu defeito. Agora ele vai revelar a minha lepra. Então Jesus olha para ele e diz: estende a mão. Aquele homem talvez ele estendeu a sua mão ali meada. E ele falou: acabou. É o fim. Porque quando eu estender as minhas mãos aqui, as pessoas vão descobrir. As pessoas vão gritar. E as pessoas vão expulsar para fora. E vão me matar. Só que quando ele estende a mão, talvez ali já esperando algo acontecer, houve um silêncio naquele lugar. As pessoas talvez olharam para aquele homem e para aquilo que Jesus falou e não entenderam nada. Ué, eu não estou vendo nada diferente. Sabe por que elas não entenderam? Porque só entende quem vive o milagre. Só entende quem passa pelo processo. As pessoas talvez vão olhar para a sua vida e não vão te aplaudir. E não vão te honrar. Por quê? Porque só você entende o milagre que você está passando. Só você entende o processo que você está vivendo. Então, para de querer aplausos. Para de querer honra. É você que tem que valorizar o milagre que Deus derrama sobre a sua vida. Não espere as pessoas valorizarem não, porque isso não vai acontecer. Aquelas pessoas olharam e ficaram sem entender nada. Então ele, ouvindo o silêncio, então ele deve ter ali talvez com os olhos fechados, quando estendeu suas mãos, olhado e falado: ué, ninguém gritou? Ninguém me condenou? E quando ele olhou para sua mão, a sua mão direita estava novinha como a outra. Mas será que aquele homem sendo leproso, ele foi curado justamente quando Jesus chamou ele para o meio? Não. Aquele homem não poderia ser curado quando Jesus chamou ele para o meio. Porque senão Jesus estaria indo contra a própria palavra dele e a própria palavra de Deus. Que dizia que um homem com lepra não poderia entrar na sinagoga. Jesus não poderia ir contra a sua própria palavra. Então eu te pergunto, quando é que esse homem foi curado? Labassuri canta lababaxi. Esse homem foi curado quando ele tomou uma atitude e disse: hoje eu vou lá naquele culto. Hoje eu vou sair da minha casa. Eu vou lá naquela igreja, porque eu sei que o meu milagre já está liberado sobre a minha vida. Daniel, quando orou, o que aconteceu? Os anjos guerreando
a favor da oração dele e diz: ei, desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida. A oração dele foi ouvida no primeiro dia. Só que a entrega da oração estava em luta. E só foi entregue no 21º dia. Sabe por quê? Porque é um tempo para receber aquilo que Deus tem para derramar para as nossas vidas. Há um tempo preparado para Deus derramar aquilo que Ele já prometeu nas nossas vidas. Esse homem foi curado quando ele saiu lá da cidade de refúgio e ouviu aquela pessoa que falou com ele. E ele falou: pronto, eu vou me preparar aqui. Talvez embrulhou a sua mão em alguma coisa, escondeu a mão no bolso, não sei. E foi em direção ao milagre dele. Só que ele não tinha percebido que a cura já havia sido liberada através da sua atitude. Então, quando Jesus o chama para o meio, Jesus estava ali querendo mostrar para ele que o tempo dele havia chegado, que a hora dele havia chegado, que Jesus está no controle de todas as situações, de todas as coisas. Ainda que a situação pareça adversa, ainda que as pessoas pareçam julgá-lo, Jesus estava no controle e só queria mostrar para eles que basta uma palavra e tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Quando aquele homem saiu determinado para viver o milagre, a vida dele já estava transformada. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: descansa o seu coração, acalma-te, a sua oração já foi ouvida, o teu milagre já foi liberado, a providência já foi derramada. Descansa o seu coração. Como foi cantado aqui, em tempo de guerra nunca pare de lutar. Profetiza, profetiza, abra a tua boca, não fique calado diante das circunstâncias, porque já foi derramado sobre a sua vida, mas há um tempo determinado para acontecer. E quando você entende os detalhes disso aqui, você não vê isso aqui como um livro qualquer, como um amuleto que você abre lá na sua casa, deixa aberto no Salmo 91. Quando você entende a palavra que está aqui, o sobrenatural acontece, não tem como. Não tem como. Então, irmãos, a partir de hoje não veja isso como um livro qualquer. Se apega aos detalhes. Quer viver milagre? Se apega aos detalhes da palavra. Se apega aos detalhes da palavra. E o Senhor nos diz também: continua vindo para a minha casa. Ainda que os seus olhos não vejam milagre. Como eu falei aqui de manhã, que Jesus foi curar o cego. Quando tocou no cego, e disse para ele: o que você vê? Ele disse: eu vejo homens como árvore. Jesus não tinha errado no milagre, para depois ele ter que refazer o milagre. Jesus tocou nos seus olhos e abriu os olhos espirituais dele. Não adianta você cantar: abre os meus olhos espirituais. Você tem que viver isso. Você tem que viver o sobrenatural do Senhor. E quando Jesus toca nos olhos dele novamente, ele enxerga homens normais. Ele passa a ver não só o sobrenatural, mas ele passa a ver o natural também. Porque Jesus, o Senhor, ele libera no sobrenatural. E há uma guerra espiritual. E você, nessa guerra espiritual que você tem que participar, orando, profetizando, jejuando. E quando essa guerra espiritual é vencida, acontece no natural. Precisamos viver os dois, o natural e o sobrenatural.
Não tem como. Feche os seus olhos. Eu não sei que tipo de lepra você tem vivido. Eu não sei se a lepra acometeu o teu coração, causando uma frieza tão grande em você, que você não consegue nem mais sentir a presença do Senhor. Quantas vezes você vem para a casa do Senhor e não consegue sentir a presença dEle? Talvez você ainda esteja incrédulo e não consiga dizimar e ofertar na casa do Senhor, porque a sua mão está leprosa e não permite que você dizime e oferte na casa do Senhor. Talvez o seu coração esteja tão endurecido por causa da lepra. Talvez hoje você esteja cometido de uma enfermidade, que você fale e olhe: Senhor, até quando eu vou viver essa enfermidade? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Quando chegará, Senhor, a minha cura? E o Senhor está dizendo: levanta-te. Quando você se posicionar, orar, profetizar, o seu milagre vai acontecer. Porque o seu milagre já foi liberado nos céus. Só que enquanto você estiver prostrado e caído, ele não pode acontecer no natural. Jesus hoje está te chamando para se livrar dessa lepra. Talvez essa lepra não permita você reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Talvez essa lepra não permita reconhecer a grandeza dEle na sua vida. Talvez essa lepra que acometeu os seus olhos não te deixa ver os pequenos milagres que Ele faz na sua vida. Você está esperando algo grande acontecer, Ele está dizendo: ei, já está acontecendo. Já está acontecendo. Coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor, me ajuda a livrar-me dessa lepra que muitas vezes endurece meu coração e eu não consigo sentir a Tua presença. Senhor, faz a chama arder novamente em meu coração e queima essa lepra que muitas vezes me tenta fazer com que eu me afaste de Ti, com que eu me saia da Sua presença. Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu veja aquilo que o Senhor está fazendo e que assim eu possa viver tudo no sobrenatural, no natural, para a honra e glória do Seu nome. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. É noite de você sair da sua zona de conforto, enfrentar os seus medos, enfrentar as suas dores, as suas angústias e correrem de encontro ao seu milagre. Amém? Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.